apresentamos o trabalho Adolescência, Ruralidades e Representações Sociais. É uma pesquisa de autoria de Aline Sauer e Karen Seitenfuss, sendo parte da pesquisa de mestrado da Aline. O objetivo foi identificar representações sociais de adolescentes rurais e urbanos sobre a adolescência rural. A adolescência é um período perpassado por um complexo processo de desenvolvimento biopsicossocial. Para a psicologia social, o sentimento de pertença ao grupo ou à categoria social orienta a identidade social. Assim, o adolescente não pode ser compreendido sem considerar o seu contexto de vida, a sua relação com o lugar onde vive e as suas interações. Foram encontradas relevantes representações abordando desigualdades entre os jovens rurais e os urbanos e a forma como a adolescência é experienciada por eles. O levantamento de dados aconteceu em escolas estaduais de ensino médio do Planalto Norte de Santa Catarina, que atendem estudantes dos ambos os meios, rural e urbano, onde participaram 159 jovens e adolescentes de 15 a 19 anos. Foi aplicada online a técnica de evocação livre de palavras, onde foi solicitado aos participantes que escrevessem 5 palavras a partir de um termo indutor, que era adolescente que reside no meio rural. Resultou em 795 palavras evocadas, as quais foram analisadas com o auxílio do software Iramutec. A análise lexicográfica resulta em um quadro com 4 quadrantes, que aqui está apresentado. As palavras apresentaram ordem média de evocação de 2,86 e frequência de 5,85. No primeiro quadrante, vemos as palavras pertencentes ao possível núcleo central, com alta frequência e baixa ordem de evocação. São os elementos que possivelmente organizam a representação a respeito do tema. A partir de termos como trabalho, agricultura, entre outros, depreende-se que a representação social sobre os adolescentes rurais está relacionada ao trabalho na agricultura, e esta atividade traz sentimentos de liberdade, provavelmente pela autonomia e conexão com a natureza. O segundo quadrante apresenta a primeira periferia da representação, com elementos de alta frequência e ordem média de evocação. É a parte mais acessível da representação. As palavras evocadas indicam a relação das atividades do campo com o desenvolvimento da responsabilidade, além de fazer alusão à agricultura familiar predominante em Santa Catarina e que tem como característica a vida simples e até dificultosa. O terceiro quadrante traz elementos prontamente evocados, mas com frequência abaixo da média, que seria uma zona de contraste. Pelas palavras evocadas, depreende-se que o amadurecimento é consequência da responsabilidade, do trabalho, que é iniciado desde a infância, bem como residir no meio rural implica em árduas rotinas matinais para acessar a escola, trazidas em termos como ônibus e acordar cedo, por exemplo. O quarto quadrante traz elementos prontamente evocados com menor frequência, são a segunda periferia da representação. E termos como dedicado, honesto, alegria, relacionam-se positivamente aos adolescentes rurais, que poderia ser uma tentativa de afastar a identificação com estereótipos negativos. Em seguida, vemos um gráfico resultante da análise de similitude, que traz 3 núcleos. O verde, referente aos adolescentes rurais e os termos evocados por eles. O amarelo, referente aos adolescentes urbanos e os termos por ele evocados. E o núcleo azul, referente à palavra trabalho, que ocorreu significativamente nos 2 grupos e esteve relacionado à agricultura, responsabilidade e simplicidade. Os adolescentes urbanos manifestaram elementos de dificuldade e liberdade e outros específicos do meio rural, como campo, mato, plantação, trator, estrada de chão. Já os adolescentes rurais trouxeram elementos de família, felicidade, paz, esforçado. Com isso, evidenciou-se uma representação dos adolescentes rurais fortemente associada ao trabalho, à agricultura e à responsabilidade. A identidade de quem reside nessas áreas é concebida a partir do trabalho rural e baseado na mão de obra familiar. Evidenciou-se também a distinção representativa a partir dos diferentes contextos de vida, já que os adolescentes de ambos os meios mencionaram elementos diferentes entre si. Agradecemos a sua atenção.